Então, evangelista Renato Souza aqui, graça e paz de Cristo para você. Estou com um novo vídeo no meu canal do YouTube, Salmo 1. Assista lá até o final, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal para me abençoar. E Deus vai te abençoar de volta, com certeza. Muito obrigado. Vai lá, assiste até o final. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças e paz, como é que você está? Tudo bem? Deus Cristo te abençoe nessa hora, nesse momento. Sou o evangelista Renato. Estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Hoje eu escolhi o primeiro salmo, né? Salmo 1, onde está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a rios de água, que geram seu fruto em sua estação. Suas folhas não murcharão, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse é o primeiro salmo, Salmo 1. O que eu posso falar sobre esse salmo? O que nós aprendemos? O que esse salmo nos ensina? Bom, o Salmo 1, em primeiro lugar, é um salmo da lei, ou um salmo sapiensal. Existem 7 tipos de salmos, né? O livro de Salmos, como eu já disse, é dividido em 5 saltérios, e são 7 os tipos de salmo. Não vou falar sobre os 7 tipos de salmos aqui, porque o foco agora é o Salmo 1, que é um salmo sapiensal, assim como o Salmo 37, o Salmo 49, o Salmo 119, são salmos da lei, salmos da Torá. Qual o objetivo desse tipo de salmo? O objetivo desse tipo de salmo é trazer à luz a lei do Senhor, as instruções do Senhor para os indivíduos que o leem, que os ouvem, e encorajar os meus indivíduos a seguir as leis do Senhor, ou a palavra de Deus, de maneira alegre, de maneira espontânea, e não com pesar ou por obrigação. Esse é um dos principais motivos dos salmos sapiensais, né? Fazer com que o indivíduo ouça ou leia a palavra de Deus e reflita sobre ela, tirando as suas conclusões à luz desta palavra, para aplicar da melhor maneira na sua vida, tá bom? Então essas são os principais objetivos desse salmo, esse tipo de salmo, salmo sapiensais, salmo da lei, salmo da Torá. Bom, o salmo primeiro, ele é um salmo antitético. O que é um salmo antitético? O salmo antitético é um salmo que se contrasta dentro das suas linhas, das suas estrofes ou das suas partes. Ele vai se contrastar, porque ele não é sintético. Sintético é aquilo que não se contrasta, não há contraste no sintético. O sintético é aquilo que foi escrito, é um salmo que foi escrito que numa linha diz uma coisa, a outra linha complementa ou concorda com aquilo que foi escrito na primeira linha. Ou é aquilo que foi escrito na primeira estrofe, e a segunda estrofe vai complementar ou concordar com aquilo que foi escrito na estrofe anterior. Ou aquilo que foi escrito na primeira parte, e a segunda parte vai complementar ou concordar com aquilo que foi escrito na primeira parte. Na segunda parte vai haver uma concordância. Então isso é uma coisa sintética. Segue uma linha de pensamento sem contraste.
tá? É um paralelo sem contraste. Mas o Salmo 1, ele é um paralelo que se contrasta, tá? Nos 3 primeiros versículos, ele é sintético. Nos últimos 3 versículos, 4, 5 e 6, ele é sintético. Mas na sua linha, nas suas duas partes, 1 ao 3 e do 4 ao 6, que são a primeira parte é do 1 ao 3 e a segunda parte do 4 ao 6, ele vai se contrastar. Ele vai se antagonizar, assim, de uma maneira vulgarmente falando. Correto? Bom, a lei do Senhor era uma obrigação ser ensinada ao indivíduo judeu, israelita, desde a sua idade tenra, da sua idade mais inicial, né? Por isso que quando você lê lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ou Devarim, né, que é o livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: ouça Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, ou Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, desde o começo, desde o princípio, desde que a criança atingia um entendimento, ela era ensinada sobre a lei. E o que acontece aqui no Salmo 1? Aqui o Salmo 1, ele vai fazer uma comparação, ele vai fazer um contraste entre o justo e o ímpio, entre o caminhar do justo, o caminho do justo, e também vai fazer um contraste sobre o caminho do ímpio. Por isso que ele começa assim: bem-aventurado aquele que não anda ou que não ouve o conselho do ímpio. Na Bíblia hebraica está escrito assim: Ashirei, Raish, Asher, Loalark, Batsat, Rechaim, que é exatamente o que está escrito em português. A palavra Ashirei pode ser melhor traduzida, que é a primeira palavra do Salmo, a frase, ela pode ser melhor traduzida como as muitas felicidades. As muitas felicidades de quem? Daquele que não anda, ou que não ouve o conselho dos ímpios. Não anda no caminho, ou que não ouve os conselhos. Né? Das duas formas está correto. Então, aqui nós vamos aprender 3 coisas que o justo fez, ou 3 coisas que o justo não fez, e 2 coisas que o justo fez para ser chamado bem-aventurado. Então, a primeira coisa que ele não fez, está no 1º versículo. Ele não deu ouvidos ao conselho dos ímpios, ou ele não andou no conselho dos ímpios. Né? A palavra conselho em hebraico é batsat. Então, o ímpio, vamos supor aí que você está andando. O que é andar? Andar é um estado transitório, caminhar é um estado transitório, porque você está partindo de uma direção e indo para um alvo, para uma outra direção. Então, é um estado transitório. E nesse estado transitório do justo, ele até viu o ímpio, mas ele não parou no caminho do ímpio para ouvir os seus conselhos. Ele preferiu continuar andando no caminho do Senhor a andar no caminho do ímpio. Então é a primeira coisa que nós vamos entender aqui. Por que ele é bem-aventurado? Porque ele não deu ouvidos ao conselho que o ímpio tinha para lhe dar. Por que? É uma coisa interessante isso. Porque muitas vezes nós preferimos ouvir o conselho que mais nos agrada, mesmo não sendo o melhor ou o conselho mais certo. Mas a diferença desse justo é que ele preferiu ouvir o melhor conselho, ainda que ele tivesse que abrir mão de algo para seguir o bom conselho, o conselho correto, e assim agradar a Deus. Ele não deu ouvido ao conselho do ímpio, ele não deu ouvido ao conselho do ímpio, ele não andou no caminho do ímpio,
Ele preferiu continuar andando nos caminhos do Senhor. Sobre aquilo que eu falei, que o judeu, o israelita, na sua tenridade, ele já começava a aprender a lei. Você pode ler lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, que é aquela palavra que todos nós conhecemos, que é: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, isso era uma preocupação sempre de ensinar a criança, o adolescente, o jovem, o caminho que ele deve andar, porque quando ele é incutido da lei do Senhor, ele pode até balançar, ele pode até hesitar, mas ele não vai dar ouvidos ao conselho do ímpio sem antes refletir. Ele vai pesar aquilo que ele ouviu da palavra de Deus e aquilo que ele está ouvindo, aquilo que o mundo está lhe oferecendo. Isso é uma coisa muito importante. Então, quando nós temos em nosso coração a palavra de Deus ancorada ou plantada, germinada, nós muitas vezes ouvimos muitas coisas, mas a palavra de Deus sempre vai permanecer. Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, ou seja, bem-aventurado o homem que não confia no conselho do ímpio, mas confia no conselho do Senhor. Então essa é a primeira parte. Eu vou ser bem rápido, vou tentar gravar esses 3 versículos em 35 minutos. Vamos ver se a gente consegue. A segunda parte aqui é que ele não se assentou, ele não ficou no caminho dos pecadores. No hebraico, pecadores, a palavra para pecadores é a palavra rataim, que é o plural. Rataim é o plural de ratan. Né? É uma palavra que se deriva da palavra ratan. Rataim, ele não se deteve. Então, ele continuou a sua caminhada rumo ao seu objetivo. Qual era o seu objetivo? Nós vamos ver lá embaixo, mais na frente, dentro daquilo que nós estamos falando, qual é o objetivo do justo. Ele continuou o seu caminho rumo ao seu propósito, rumo ao seu objetivo. Então, está escrito assim, na segunda parte do primeiro versículo, está escrito assim, Ubederer Rataim Lo Amad. Está escrito isso no hebraico. Está escrito que ele não se deteve, ele não parou no caminho dos pecadores, ele continuou a sua caminhada. Ele viu lá os ímpios, ele viu os pecadores, mas ele não deu ouvido ao conselho dos ímpios, e muito menos parou ou entrou no caminho dos pecadores. E se você for reparar, eu estou aqui falando no pretérito, porque no hebraico essas palavras, amad, alark que é andar, ou amad, que é parar ou se deter, está escrito no pretérito. Então, em nenhum momento ele parou, em nenhum momento ele deu ouvidos, ou em nenhum momento ele andou. Ele estava firme no seu propósito. Qual era o propósito dele? Nós vamos ver mais na frente. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que o justo, ele não dá ouvido a conselho de ímpios, ainda que esse conselho seja mais agradável que o que a Bíblia lhe ensina, o que a palavra de Deus lhe ensina. Ele vai sempre dar prioridade para aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos, ele vai continuar a sua caminhada rumo a um objetivo que ele tem. A segunda coisa é que ele não vai se deter, ele não vai parar no caminho dos pecadores, porque muitas vezes você está caminhando, nós estamos caminhando, né? O indivíduo está caminhando rumo a um objetivo, e lá no meio do caminho dele ele olha e vê algo que à distância parece interessante,
mas na verdade é uma armadilha, né? É por isso que Provérbios, lá no capítulo 14, 12, e também no capítulo 16, 25, diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim desses caminhos são caminhos de morte. Então, o justo ele não vai se deter, ele não se deteve, não se detém e não se deterá, que é a segunda parte do primeiro versículo. A primeira parte, ele não deu ouvidos, ele não vai dar ouvidos, ele não deu ouvidos, ele não está dando ouvidos e ele não vai dar ouvidos ao conselho do ímpio. Ele vai ficar com o seu propósito, com o seu objetivo. Terceira parte desse versículo está escrito, terceira parte, está escrito assim, e nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Tá? Essa versão que eu estou usando aqui é a Bíblia King James, é fiel, tá bom? Mas quando você lê no hebraico, está escrito assim, o Bemoshav, Letsain, Lo e Achav, que é o primeiro versículo. Estamos aqui terminando o primeiro versículo, a terceira parte do primeiro versículo. Então, vamos entender o que é uma coisa e o que é uma outra. O que é outra? Aqui está escrito, o Bemoshav. O Bemoshav é a roda dos escarnecedores. O Bemoshav é o lugar onde os escarnecedores se reúnem. E o que é um escarnecedor? Parece que quando você fala de escarnecedor, parece uma coisa tão simples. Ah, escarnecedor é aquele que é um brincalhão, é aquele que é um divertido. Não, é uma coisa muito séria quando a Bíblia fala de escarnecedor. Em algumas traduções você vai ver que o escarnecedor também é um zombador. Então, ou nécio, aqui por exemplo, em Provérbios capítulo 1, versículo 22, você vê escrito, até quando, ó nécios, amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Então, o que é o nécio? Primeiro vamos entender o que é o ímpio. O ímpio é aquele que não tem não tem nenhum conceito moral. Então, o ímpio é aquele que sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas ele não tem nenhuma moralidade. Mesmo sabendo o que é errado, mesmo sabendo o que é certo, o ímpio opta ou prefere fazer o errado. Então, a diferença entre os três tipos de sujeitos. Primeiro, o ímpio. O ímpio é aquele que sabe o que é certo e o que é errado. Mas ele sabe, por exemplo, que mentir é errado, mas ele prefere mentir. Ele sabe que adultério é errado, mas ele prefere adulterar. Esse é o ímpio. O ímpio é aquele que planeja na sua mente o pecado. E que quando chega na hora em que ele pode desistir do pecado, ele prefere pecar, ao invés de recuar do pecado. O que é o pecador? O pecador é aquele que peca, tendo consciência ou não tendo consciência. Ele vive num caminho de pecado. Ou seja, o pecador é aquele que erra o alvo. Mas aqui, quando o Salmo 1 se refere aos pecadores, ou Hataim, ele está dizendo que esse pecador, ele é um pecador quanto mais. Ele vive pecando, ele vive caindo, ele não tem prazer em fazer o que é certo. O prazer dele está em pecar, ele se deixa levar pelo pecado. E o terceiro sujeito que o Salmo nos apresenta é o escarnecedor, ou zombador, ou nécio, ou louco, ou frívolo. Por que ele é assim? Ele é assim porque ele não conhece as coisas de Deus. E por mais que você tente ensinar para ele, e por mais que tente ser ensinado para ele as coisas de Deus, ele prefere ficar sem conhecer. E pior, além de não querer conhecer, ele ainda debocha daquilo que ele não conhece. Ele ainda menospreza aquilo que ele não conhece. E aí, o que fala sobre o escarnecedor, né?
pontuando essas três coisas, o que fala sobre o escarnecedor? Está dizendo que bem-aventurado o justo, ou o homem que não se assentou na roda dos escarnecedores. Mas quando nós lemos no hebraico, o bemochave, na verdade, é morada. Então, é uma coisa muito perigosa quando você lê esse salmo e nós procuramos entender o que pode acontecer com uma pessoa que sai do seu objetivo, que sai do seu propósito de obedecer à lei do Senhor. Ele começa dando ouvido ao conselho do ímpio, que ele está num estado transitório, que é o estado de caminhada. Ele não vai parar, ele está caminhando. Então ele deu ouvido ao ímpio. Então ele já saiu um pouco do seu alvo. E aí, se ele der ouvido ao ímpio, o que vai acontecer com ele? Ele vai se deter no caminho do pecador. Então, primeiro ele ouviu, por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, olha, não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes, de tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir, de tanto ouvir, aquilo vai entrar na cabeça dele se ele não tiver uma estrutura espiritual e uma estrutura doutrinária, dentro da palavra de Deus, e aquilo vai se tornar para ele uma verdade. E aí ele começou a ouvir, agora ele parou, que é um estado semi-transitório, ele parou no caminho do pecador, e quando ele se vê, ele está sentado na morada do escarnecedor. Então, por que o justo é bem-aventurado? O justo é bem-aventurado porque ele não fez nenhuma dessas três coisas. Ele não deu ouvido ao ímpio, ele não parou no caminho do pecador e nem se assentou na morada do escarnecedor. Ele não foi morar com o escarnecedor. Quando se fala em morar, é um estado permanente. Ele não foi morar com o escarnecedor. Ele preferiu seguir o seu objetivo. E aí no versículo 2, está escrito assim, por que ele não fez isso? Nós vamos entender agora. Está escrito porque o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Qual é o prazer do justo? O prazer do justo está na lei do Senhor. O que é prazer? Prazer é aquilo que lhe traz satisfação, é aquilo que lhe traz alegria, é aquilo que lhe traz gozo, é aquilo que lhe traz felicidade, mas ele submete isso à lei do Senhor. Então ele pesa as atitudes que ele vai tomar, mesmo que possa lhe trazer prazer momentâneo ou não. Ele pensa, será que isso vai agradar ao Senhor? Será que isso vai alegrar o coração do meu Deus? Não. Senão, eu não vou fazer. Se alegrar, eu vou fazer. É isso que quer dizer, simplesmente isso. O seu prazer está na lei do Senhor. O prazer dele, a alegria dele está em ouvir, em aprender, em praticar a lei do Senhor. E em meditar nela, de dia e de noite. E uma coisa sensacional aqui no Salmo 94, versículos 12 e 13, está escrito, bem-aventurado o homem que tu castiga, ó Senhor, e a quem ensina a tua lei, para lhe... Então, como eu estava dizendo, desculpe a interrupção, Salmo 94, 12 e 13, o salmista escreve, bem-aventurado o homem que tu castiga, ó Senhor, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Então, o homem que, primeiro, é repreendido, é castigado pelo Senhor, e aprende a lei do Senhor, é bem-aventurado, e terá descanso. Tá? Uma coisa maravilhosa de se ouvir e de se ler. Ou Provérbios capítulo 3, versículo 13, onde está escrito, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, o homem que acha sabedoria, que procura adquirir conhecimento, ele é bem-aventurado. E uma coisa interessante também que o salmista diz é que na sua lei
medita de dia e de noite na sua lei, medita de dia e de noite. É uma coisa bem interessante quando se fala essa palavra aqui no hebraico, o salmista escreve Kirim Vetorat Adonai Refetsu e Vetorato e Eger. Aí ele diz de dia e de noite, que é Yomam ou Valaila, né? Yomam e Valaila. Então, o salmista está dizendo que o homem é bem-aventurado. Primeiro porque ele tem prazer na lei do Senhor. E segundo que ele medita de dia e de noite. Essa palavra aqui, medita de dia e de noite, essa frase, né? Medita de dia e de noite, Yomam Valaila, e logo anteriormente, Yaregar, na verdade, Yerger, melhor dizendo, Yerger está meditar. Meditar para o judeu era, como eu vou dizer, dizer a palavra, a lei, durante todo o dia. Ele proferia a lei com os seus lábios. Não sei se você já viu na televisão um judeu, ou daqueles mais ortodoxos, quando você olha mais próximo da face dele, ele está com a boca mexendo os lábios, né? Assim, mais ou menos assim, né? O que ele está fazendo ali? Ele está meditando. O que é meditar? Meditar é declarar a lei. Meditar é fazer menção da lei para não esquecê-la. É lembrar dessa lei. E muitas vezes, lembrando dessa lei, proferindo-a, falando dessa lei. Falando dessa lei. E aí, como resultado dessa atitude do justo, como resultado desse procedimento do justo, acontecerá 3 coisas com ele. A primeira coisa, ele será plantado junto a um ribeiro de águas. E aqui no hebraico, a palavra ribeiro, essa palavra ribeiro, ou rios de água, como está aqui na nossa Bíblia da King James, né, a tradução fiel, a palavra é Pelegei Maim. Mas alguns dizem que quando se fala a palavra Pelegei, se fala de um rio, ou se fala de um canal artificial ou natural, e outros falam que, na verdade, a palavra Pelegei, ela significa uma facção, ou seja, que o justo ele foi plantado, né? Porque há uma palavra antes dessa palavra ao Pelegei, que é a palavra chatou. A palavra chatou significa replantado, ou seja, ele foi tirado de um lugar onde ele estava plantado e foi plantado em outro lugar. Alguns dizem que ele foi plantado à beira de um rio, e que esse rio é um rio que vai lhe trazer nutrientes, que vai lhe trazer tudo aquilo que ele precisa para crescer, para dar frutos, para que as suas folhas não sequem. Mas em algumas traduções dizem que essa palavra Pelegei, na verdade, é uma facção, ou seja, que o justo ele foi plantado à parte do ímpio, que é algo que ratifica que o justo não tem nenhuma comunhão com o ímpio. Ele foi plantado à parte do ímpio, ele foi plantado sem comunhão com o ímpio, né? Jesus Cristo fala no capítulo 17, versículo 14, no Evangelho de João, que ele não é do mundo e nem os seus discípulos são do mundo. Quando nós lemos também Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor daquela carta, ele escreve
é seguir a paz com todos, mas não abrir mão, ou seja, não deixe de se santificar, não abandone a santidade. O que quer dizer? Você tem que ter paz com todos, você tem que ser cordial com todos, mas você tem que saber que você é separado, que você foi colocado à parte por Deus para um propósito maior. Então eu acredito mais que peleguei, ou pelegue, significa que o justo ele foi plantado à parte do ímpio. Ele foi plantado em um lugar, ele foi tirado de um lugar, replantado em outro. E o que vai acontecer com ele ali? Mesmo plantado à parte, mesmo com as nações ao seu redor, né, ou com os ímpios ao seu redor, ele vai continuar dando frutos. Ele dará o fruto ao seu tempo. Né, como está escrito no Salmo, ele vai dar fruto ao seu tempo, ele não vai deixar de dar fruto. Eu sempre digo, e sempre vou dizer que é uma coisa interessante, é que não interessa na terra que você for plantado. Se foi Deus que plantou você, você vai dar frutos. Você vai dar frutos. Se a terra parecer boa ou se a terra parecer ruim, você vai dar frutos. Abraão prosperou no deserto. Isaac prosperou aonde tinha seca. Ele ouviu a voz do Senhor, obedeceu a voz do Senhor, não desceu ao Egito e ele prosperou. Então não importa aonde você for plantado, no seu tempo você vai dar frutos como justo. Né? Capítulo 2, versículo 22 do livro de Joel, está escrito: não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Essa é uma palavra de Joel, daquela parte do livro de Joel, onde fala da praga dos gafanhotos, né, que é um outro assunto que nós vamos debater no outro dia, mas isso aqui estava condicionado à obediência. Quando o povo de Israel voltou-se para o Senhor para obedecê-lo, essa profecia de Joel se cumpriu. O que era deserto passou a reverdecer. E assim é com o justo. Quando o justo obedece ao Senhor, não importa onde ele é plantado, ele vai dar frutos. E em último lugar, para nós encerrarmos essa parte, depois nós vamos falar do ímpio, porque nós já passamos dos 30 minutos aqui nesse vídeo, né? Ele diz: e também prosperará. Eu não vou nem mais ler o hebraico, como eu te falei, a minha intenção aqui não é te ensinar hebraico, até porque eu sei hebraico para mim. Eu sei hebraico para eu poder entender melhor a Bíblia e assim poder também transmiti-la melhor. Correto? Então por isso eu vou deixar agora um pouco a Bíblia hebraica de lado. Ela está aqui, ó. Vou deixar ela de lado, o Tanar. Assim como. E vou ficar só com a Bíblia, a nossa Bíblia traduzida em português. Quando o salmista diz: e prosperará. Então você vai prosperar. Então, por causa das três atitudes que o justo abriu mão de tomar, ou seja, ele não deu ouvido ao ímpio, ele não parou, ele não se deteve no caminho do pecador, ele não se assentou na morada do zombador, do escarnecedor. E que consequências trouxe para a vida dele? Além disso, ele também teve prazer, ou tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. E que prazer isso trouxe, e que consequências isso trouxe para ele? A primeira coisa que aconteceu com ele é que ele foi plantado à parte. Ele foi tirado de onde ele estava, e a palavra chatu, né? No hebraico significa replantado, ele foi replantado à parte. A segunda coisa que aconteceu com ele passou a dar fruto, ele vai dar fruto ao seu tempo, não importa onde você foi plantado. Se foi Deus que te plantou, você vai dar frutos. E a terceira coisa, ele prosperará. Você vai prosperar. Se Deus te plantou, não importa onde ele te plantou, se você está obedecendo à voz do Senhor, se você tem prazer em obedecer à voz do Senhor, se você medita na palavra de Deus de dia e de noite, você vai prosperar. Lembrando que prosperidade não é enriquecer, não é ter uma vida nababesca. Prosperidade é ter as suas necessidades supridas pelo Senhor. Como está lá no Salmo 23, lembra? O Senhor é meu pastor.
né? De nada terei falta. Você pode não ter tudo aquilo que você quiser, mas tudo aquilo que você tiver vai suprir as suas necessidades, vai te satisfazer, por você ser justo. E aí, eu trouxe uma palavra aqui para você, que eu anotei aqui, Mateus capítulo 6, 33, quem não conhece? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está falando isso para mim e para você. E uma palavra que está em Tiago, capítulo 1, versículo 25, na sua epístola universal, Tiago escreve: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, ou seja, ele terá muitas felicidades no seu feito. Então, essa é a primeira parte desse salmo, capítulo 1. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por me ouvir. Não prosseguir aqui com o hebraico, até para não te enfadar, para poder encerrar dentro dos 35 minutos. Muito obrigado por ter me ouvido mais uma vez. E Deus te abençoe em nome de Jesus.